Começando o vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui duas aplicações que eu utilizo para estar fazendo a configuração aqui do XMP dos módulos de memória RAM do meu setup gamer. A gente utiliza duas aplicações basicamente aí para encontrar primeiro o chip de referência dos módulos de memória, quem é o fabricante desse chip, e o outro aplicativo a gente utiliza para fazer as configurações aí de tempo, latências e voltagem das memórias. Se você é novo no canal, não se esqueçam de se inscrever, não custa nada, é de graça. E ativem aí o sininho de notificações, porque vai estar ajudando a gente bastante aqui no canal a estar trazendo mais conteúdo para vocês. E não se esqueçam também de colocar os comentários aí nos vídeos do que vocês estão achando de tudo aquilo que a gente está colocando aí no YouTube para vocês como conteúdo. Meu nome é Bruno e sem mais demora, simbora para o vídeo. Pronto, pessoal, estamos aqui no desktop, né, do meu setup. As duas aplicações que eu utilizo para fazer o que eu falei para vocês no início desse vídeo, né, que seria primeiro identificar o chipset dos módulos de memória RAM do teu setup gamer, que é o Typhon versão 15, é a versão que eu utilizo, e o segundo aplicativo é o The RAM Calculator for Ryzen versão 1.7.1, que é para identificar aí as latências da memória e também as voltagens. Nós vamos basicamente trabalhar com esses dois aplicativos aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do Typhon e vai pedir para executar ele como administrador, que é para ele não dar nenhum erro. Então vamos clicar aqui, ele vai abrir aqui a tela. Na tela eu tenho os menus File, Edit, EPROM, SBus, Tools, View, Backup e Help. A gente vai vir aqui em EPROM. Em EPROM eu tenho basicamente aqui quatro configurações de leitura: Read, SPD on SBus, endereçamento 0, AT50H. Eu tenho aqui o 51H, 52 e 53. A gente vai aqui no primeiro. No computador de vocês provavelmente não vai dar esse aviso aqui, é porque eu estou usando o iQOO para fazer o gerenciamento do RGB das memórias e aí ele está me dando esse aviso. Eu vou ignorar. E aí eu tenho as informações aqui do fabricante da memória RAM. Aqui eu tenho Manufacturer, fabricante, Corsair, série, Venegas, RGB Pro, Part Number. Aqui é a referência da memória, ou seja, qual é especificamente o modelo dessa memória que eu estou usando. Então você vai encontrar aqui. Além disso, você tem aqui as informações de GDEC, né? 8 GB, um módulo, PC4, a numeração da memória é 2133P UA0-10, aqui é a referência base da memória. Todas as quatro memórias eu tenho essa mesma referência porque eu comprei o mesmo modelo. Arquitetura DDR4, capacidade 8 GB, ranking de memória 1, que é o melhor ranking que tem, né? Como são 8 módulos de memória de 1 GB cada um, dá um total aí de 8 GB de memória nos chips com 1024 MB de memória RAM, né, que vai dar mais ou menos aí 1 GB para cada chipzinho de memória, totalizando os 8 GB que eu comentei. Aqui eu tenho aonde ele foi produzido, em Taiwan. A revisão da memória está aqui embaixo, né? O XMP revisão dela é de dezembro de 2013. SPD de revisão janeiro de 2014. Está certificado para a frequência de 1600 MHz no XMP ativo, com esses times aqui de latência e essa voltagem. Então isso aqui é muito importante para a gente. Na caixa da sua memória RAM você vai encontrar também essas informações aqui. Provavelmente na etiqueta da memória vai ter também essas informações aqui. Então ela começa com a voltagem em 1.20 e pode ir no XMP ativo até 1,35. Aqui eu tenho a composição das memórias, né? São 8 chips de 1 GB de memória cada um, totalizando os 8 GB, né? Para cada um dos pentes que eu tenho. E aqui uma outra informação muito importante é quem é o fabricante do chip dessa memória. É Samsung. Então aqui eu tenho o Part Number, que são as configurações aí que o fabricante coloca na memória RAM na sua fabricação. E aqui as latências de leitura suportadas, né? E os timings de delay mínimos que ele suporta também. Eu tenho essas informações aqui. E o clock de referência também, o Typhon, vai dar para vocês essas informações aqui. Basicamente o que eu vou precisar saber é essas informações aqui, e a voltagem e o chip de memória, quem é o fabricante dessa memória RAM. Então, sabendo dessas informações, vamos abrir aqui o The RAM Calculator.
Vamos abrir ele aqui, esperar ele carregar, ele não demora muito. Vou puxar um pouquinho aqui para a esquerda. Eu vou ter que minimizar aqui. Vou puxar o The RAM Calculator para cá para ele não ficar sobrepondo a janela que está aparecendo aqui na parte inferior da tela. Beleza, aqui no The RAM Calculator, o que é que eu vou precisar informar aqui? Primeiro, a arquitetura da geração do teu processador, se é geração Zen 1, se é Zen 2, que é o Zen Plus, né, o Zen+, ou se é a terceira geração dos Ryzen, né, que é o Zen 2 aqui, a M4. Então, nesse caso, como eu estou usando um Ryzen 5 3600 e é terceira geração da linha Ryzen, eu vou utilizar essa referência aqui de processador. Marco aqui. A segunda coisa que você vai precisar informar é a questão do fabricante da memória. Então, aqui eu tenho as memórias fabricadas pela Samsung, né? Rankin B, Rankin S, Rankin D e E, Samsung OEM, Hynix MFR, que é um outro tipo de fabricante de memória, AFR, Hynix CJR, DJR e também um outro fabricante de memória que é a Micron, Rankin B, Rankin A, Rankin EH e Micron Rankin D Die. Então, eu vou precisar saber aqui qual é o fabricante que eu vou utilizar e qual vai ser o ranking para esse chipset de memória. No meu caso aqui, essas memórias da Corsair, ela é Samsung OEM. Então, eu marco ela aqui, Samsung OEM. E aí, agora eu vou para o DRAM PCB revisão. Então, aqui eu tenho a revisão A0, Bad Bin e manual. Eu vou deixar aqui em A0, a gente não vai utilizar isso aqui, não precisa mudar. Memory Ranking, ela é Ranking 1, se for Ranking 2 você vai ter que mudar aqui para Ranking 2. E aqui qual é a frequência que você pretende atingir com essas memórias. Então, as frequências que minha placa-mãe suporta, começa com base em 133 e ela vai até 3.200 MHz. Então, aqui eu tenho algumas referências, né, para ir subindo essas frequências. E tenho outras frequências aqui mais altas também que vocês podem testar se quiser fazer um overclockzinho aí nas suas memórias. Lembrando que a memória que eu uso aqui, a Venegas RGB Pro White, né, da Corsair, a referência dela em XMP é 3.200, mas não quer dizer que se eu quiser subir um pouco mais fazendo um overclock dela, eu não possa colocar uma referência aqui maior, desde que minha placa-mãe suporte. Eu vou colocar aqui 3.200 e aqui eu vou dizer quantos módulos de memória eu vou estar utilizando nessa placa. Se é um módulo, se é 2 ou se é 4. No meu caso aqui são 4 módulos. Se eu tivesse com 2, seria 2. Se tivesse com 1, seria 1. Isso é muito importante, tá, pessoal? Coloquem sempre aí a quantidade que vocês têm na placa-mãe. Então, vou colocar aqui A4. Motherboard, que é mainboard, placa-mãe. Qual é o modelo do chipset dela? O meu modelo aqui é um Asus Prime Game B450BR. Chipset B450, então eu coloco aqui o chipset. E agora eu vou encontrar aqui as referências que estão em cada um desses quadradinhos aqui, que eu vou precisar para apontar isso lá na placa-mãe. Como é que eu vou fazer com que o sistema me traga as referências corretamente? Eu venho aqui em Calculate Safe, clico, e aí ele me dá aqui as bases que eu preciso para fazer as configurações lá das latências da forma correta. Pode observar aqui que as latências que ele me trouxe aqui para o chip Samsung OEM está um pouquinho diferente das latências padrão de fábrica da memória. Vamos dar uma relembrada nisso. Vou abrir aqui o Typhon. Se você olhar aqui, ó, os 5 primeiros números que são os mais importantes aqui para a gente, mais a voltagem, eu estou com 16, 18, 18, 36, 54 a 1,35 volts. Em XMP certificado para isso. Se eu verificar aqui, os 5 primeiros números que o The RAM Calculator me entregou foi 16, 19, 19, 19, 38, 56. O que é que mudou aqui? 18 e 54. Basicamente o que mudou foi isso. Se eu mudar aqui o chipset da memória, ele modifica esses valores aqui? Modifica. Então vamos aqui, ó, Samsung BDI. Eu vou mandar aqui calcular para vocês verem. Ele já diminuiu aqui as latências, mas ela está fora das latências aí da minha memória. Se eu colocar aqui, ó, Samsung SDI, mandar calcular, também está fora das referências. Se eu colocar aqui D e EDI, também estão fora da referência. Samsung OEM é o que mais chegou próximo aí das referências de latências para minha memória.
Então eu posso fazer a configuração no setup da minha placa-mãe com essas informações que estão aqui, que ela vai funcionar. Isso aqui eu já testei, não tem nenhum problema. Como eu posso tentar forçar ela a trabalhar com as latências que eu encontrei aqui no Typhon, pelo menos essa primeira parte, né, que é 16, 18, 18, 36, 54. Eu posso estar informando isso na minha placa-mãe aqui, os 5 primeiros números, e fazendo a configuração ativando o XMP. Só que tem um detalhe. No meu setup, se eu pegar só os 5 primeiros números da tabela de referência do DRAM Calculator, que é o que geralmente a maioria faz, eu vou ter uma instabilidade no meu sistema. Eu já postei um vídeo no canal explicando que até onde eu andei vendo nos fóruns e conversando com outras pessoas que entendem mais do que eu essa parte técnica da tecnologia em si, dos processadores AMD Ryzen da família 3, que é a terceira geração, o pessoal me falou que em XMP, nas placas-mães, a gente só consegue atingir a estabilidade normal se eu tiver com 2 módulos utilizando o banco de memória 2 e 4, que é os bancos que identificam aí o XMP. Isso é um problema da placa-mãe? Até onde eles me falaram, não. É mais uma questão aí de como o processador trabalha com o Dual Channel. Ele não foi feito para trabalhar com 4 módulos de memória, que eu acho isso um absurdo. Eu também não tenho certeza se essa informação que eu estou passando para vocês é verdadeira. Eu ainda preciso receber um informe da ASUS e eu também estou tentando falar com a AMD aqui do Brasil para saber se isso realmente procede. Porque não faz sentido eu ter uma placa-mãe com 4 módulos de memória e só poder trabalhar com 2 módulos. Como a minha placa-mãe vai até 64 GB, eu teria que ter 2 módulos de 32 para estar com eles no banco 2 e no banco 4, trabalhando com XMP ativo, só colocando as referências desses 5 campos aqui iniciais do DRAM Calculator, para ter uma estabilidade. No meu caso, para eu não ter problema, né, que eu estava tendo muito problema com o sistema operacional, inclusive tela azul, erros de travamento, perda de boot, problemas com particionamento UEFI, tudo isso eu tive de problema. Se vocês quiserem saber como foi que eu resolvi cada um dos pontos, como foi que eu testei, coloquem aí nos comentários do vídeo que eu explico para vocês tudo direitinho. Mas para eu não ter problema, o que foi que eu fiz? Eu coloquei as informações de latências no setup da placa-mãe com as 5 primeiras informações que eu encontrei aqui de referência no Typhon, que é a mesma que está lá na memória RAM, 16, 18, 18, 36, 54. E depois eu coloquei na placa-mãe o resto das referências. Eu não preenchi só os 5 primeiros campos, mas eu preenchi todos os campos com essas informações aqui que vocês estão vendo que o DRAM Calculator me entregou. E com relação à voltagem, na voltagem para a memória RAM, eu tenho aqui a voltagem mínima recomendada, eu tenho a voltagem recomendada e eu tenho a máxima voltagem que essas memórias chegam, no caso 1350 volts. Então o que foi que eu fiz? Eu testei com mínimo, testei com recomendado e testei com máximo. A que me deu mais estabilidade foi a recomendada. Então ao invés de eu colocar 1.350 volts lá na memória, eu coloquei 1320. E com isso eu acabei com os problemas que eu estava tendo de inicialização da máquina, problemas de particionamento UEFI que estava acontecendo e também travamentos no sistema operacional, né, inclusive com tela azul. Mas as telas azuis que eu observei e os travamentos que estavam acontecendo com mais frequência, eu observei que isso estava acontecendo mais na versão do Windows 10 Pro 2004, que foi aquela última versão que a Microsoft liberou e que tem alguns problemas, como todo mundo já sabe. Na versão 1909, eu consegui uma estabilidade sem tela azul usando a voltagem de 1320 volts. Então, para que eu possa comprovar isso para vocês, eu vou parar um pouquinho esse vídeo aqui do meu desktop e vou passar para o celular, né, porque eu não tenho placa de captura para capturar a tela da placa-mãe, e vou pegar as referências que foram informadas lá na minha placa-mãe para vocês verem aí como é que faz. E baseado aqui no modelo de placa-mãe que eu tenho, se vocês tiverem ASUS, basicamente é seguir esse procedimento aqui. Se for um outro modelo, vocês vão ter que encontrar as referências lá para fazer a alteração do XMP e ver onde é que vocês vão encontrar também a opção para mudar os times da memória. Então, sem mais demora, vou dar uma pausazinha aqui e vamos para
a tela do setup da placa-mãe. Pronto, pessoal, eu estou aqui agora com o celular, fazendo a filmagem aqui com o celular. Vocês podem ver que isso aqui é o setup da minha placa-mãe, da Asus Prime B450 Game BR, versão da BIOS 2006, 1.004 AGESA, AMD Ryzen 5 3600 com 6 núcleos de processamento e 4 módulos de memória DDR4, 8 GB cada um dos módulos, com a frequência padrão em 2133 MHz. Então, para que a gente possa fazer essas alterações aqui da memória, eu vou ter que apertar aqui o F7. Então, quando eu aperto aqui o F7, ele vem para as configurações aqui de, digamos assim, de configuração para fazer os overclocks, né, que você precisa fazer na memória ou no processador. Nesse caso aqui, eu vou aqui para o iTweak. Não sei se a câmera está perdendo aqui um pouco o foco. Não sei como é que está aqui essa gravação, só vou saber quando eu colocar ela aqui no computador, mas aparentemente está tudo tranquilo. Aqui no AI Overclock Tuner, você vai mudar aqui de alto para DLCP, ele já vai encontrar aqui a frequência máxima que essas memórias trabalham, né? No padrão dela no XMP 2.0, 3200 MHz, e as latências 16, 18, 18, 36 e 54. Aqui em Memory Frequência a gente tem DDR4 3200 MHz, aqui a gente vai deixar. FCLK frequência está em automático, CPU Core Ration está em automático, OC Tuner está em automático. E agora eu vou descer um pouquinho aqui para DRAM voltagem. Pode observar ali que está com 1.350, eu vou mudar aqui para 1.320, que foi o que eu peguei lá de recomendado do DRAM Calculator. E aqui em DRAM Time Control, eu vou entrar aqui para dar uma olhada como é que tá as referências aqui das latências. Observe que do lado esquerdo eu tenho números diferentes do lado direito. Por quê? Porque eu habilitei o XMP, mas eu não reiniciei ainda a máquina. Então, o que é que eu aconselho que vocês façam aí primeiro? Que vocês salvem essa primeira alteração que vocês fizeram. Então, vamos aqui em Save Change e Reset. E vamos entrar aqui no Setup novamente. Esperar aqui a placa-mãe reiniciar. Pode ser que a luz de fundo esteja muito forte, porque eu não tenho iluminação boa. Como eu já falei, eu não tenho estúdio, né? Mas estou tentando fazer o meu melhor aqui para vocês. Vamos apertar aqui F7 novamente. E vamos aqui novamente nas configurações. Apertar aqui F7 não foi. Aí Tweaker, que é a parte de overclock, né? Vamos aqui em DRAM Time Control. Observe que agora ele já pegou as referências aí da memória. Só que ele só preenche os 5 primeiros campos. Para a gente não ter problema pelo fato de eu estar usando 4 memórias DDR4 a 3200 MHz e sabendo que o AMD Ryzen tem esse problema de gerenciamento dessas memórias com XMP com mais de 2 memórias RAMs, a gente vai ter que fazer uma configuração manual aqui para cada um desses outros campos que está em automático para evitar os problemas que eu mencionei. Se eu não tivesse com aquelas informações, eu iria preencher cada um dos campos, né? 16, 18, 18, 36, aqui é 54, não é 75. Aqui eu deixo 6, aqui eu deixo 9, aqui eu deixo 34, aqui eu deixo 4, aqui eu coloco 12, aqui eu boto 24, aqui eu deixo 0, aqui eu coloco 5, aqui eu coloco 5, aqui eu coloco 560, aqui eu coloco no 416, aqui eu coloco 256, aqui eu coloco 16, aqui eu coloco 12, aqui eu coloco 7, aqui 4, aqui 1, aqui 6, aqui 7, aqui 1, aqui 4, aqui 5, aqui 8. Pronto, a partir desse ponto aqui você não precisa preencher mais nenhuma informação, deixe tudo em automático. O que eu precisei preencher foi somente
essas informações aqui das memórias, né? O TCQE, o TRDDR-DD, o TRDD-SD, TDR-DD-SC e por aí vai, e a parte de latência aqui em cima também. Se você quiser saber o que é que cada uma dessas informações aqui significa, eu sugiro que você dê uma pesquisada na internet mais a fundo, de forma mais técnica, para eu não estar falando besteira, o que é que cada uma dessas opções aqui elas fazem para as memórias. Mas isso aqui basicamente são as... O que é que a gente poderia comparar isso? É como se fosse os controles internos aí para você encontrar num refinamento mais adequado para você conseguir aí um overclock melhor nas suas memórias com estabilidade. Lembrando que se vocês tiverem algum problema nessa configuração aqui, vocês podem estar alterando esses valores também, ou para mais ou para menos. Vai depender muito aí da memória, vai depender do chip dela, vai depender do fabricante, para que vocês consigam aí fazendo uns testes de refinamento e encontrar a melhor estabilidade possível para essas memórias aí. Mas com essa configuração aqui que eu já fiz, isso funciona sem nenhum problema. Então eu vou salvar agora aqui essas alterações. Vamos confirmar aqui com o OK. E vamos ver aqui se o computador vai reiniciar ou se ele vai dar algum erro relacionado às alterações de latência e voltagem da memória. Vamos observar aqui o carregamento da placa. Ainda estou na BIOS da placa. Ela vai startar o Windows agora. Beleza. O Windows aqui inicializado. Vamos digitar aqui o PIN para entrar. E já estou aqui com o meu desktop aberto. Eu vou parar aqui o vídeo com o celular e vou voltar aqui com o vídeo pelo computador para a gente seguir nessa sequência aqui. Pronto, pessoal. Voltando aqui para o computador. Vamos abrir aqui o CPU-Z. Vamos esperar aqui ele carregar. Pronto. Aqui em memória, vocês podem ver aqui DDR4, 32 GB, Dual Channel, frequência que está ativa agora na placa-mãe para as memórias em Dual Channel 1596.8 MHz, multiplicado por 2, a gente vai encontrar aí 3.200 MHz para as memórias RAMs. Aqui eu tenho a frequência que ela está usando agora, 1 por 16, 16 de latência inicial, 18, 18, 36, 54, conforme nós colocamos lá na placa-mãe os 5 campos iniciais que a gente encontrou pelo Typhon e também tem na etiqueta da memória. E depois a gente preencheu todas as outras informações de latências para a memória RAM pela placa-mãe para garantir uma melhor estabilidade. Vamos abrir agora aqui o AIDA 64. Vamos esperar aqui carregar. Aqui no AIDA 64 a gente vai vir aqui em placa-mãe, memória. Aqui em memória a gente vai dar uma verificada se a quantidade total está batendo, 32.704. Os 4 módulos estão sendo reconhecidos aí pelo sistema operacional, 32 GB totalizando. Memória usada 5.8 GB, disponível 26.850, 18% de uso. E aqui no SPD a gente tem fabricante, modelo da memória, Venegas, RGB Pro White e aqui a referência da memória que vem na etiquetinha dela também quando a gente compra ela. As 4 memórias são do mesmo modelo, mesma referência. Aqui eu tenho informação da Corsair, também o modelo dela, né, Pro, a referência da memória, 8 GB de memória, Rank 1. Eu tenho 4 módulos, totalizando os 32. Tecnologia DDR4, frequência com XMP ativo 3.200 MHz, usando uma frequência de 1.600 MHz, e frequência base da memória, quando a gente instala ela na placa-mãe sem fazer modificação nenhuma de XMP, é 2.133 MHz, trabalhando numa frequência de 10.66 MHz, que multiplicado por 2 no Dual Channel vai dar 2.133 MHz. Aqui eu tenho a frequência do XMP ativa em 1.35 volts, que é a frequência máxima, mas lembrando que pelo The RAM Calculator a gente colocou a voltagem recomendada, que foi 1.320 volts. E a voltagem para o módulo de memória no padrão, com essa frequência aqui, é de 1.20. Então as informações estão aqui. Todas as latências possíveis para cada uma das frequências você também pode encontrar aqui.
Então, se você tiver algum problema de estabilidade com a primeira informação que nós colocamos, que é essa aqui, 18, 18, 36, 54, você pode testar com outras latências aqui e vendo se o sistema se mantém estável, se melhora alguma coisa na performance em nanosegundos de tempos de resposta, que é o que a gente vai verificar aqui agora. Então, vou vir aqui em ferramenta, benchmark de memória e cache, e vamos startar aqui o benchmark. Uma verificada na leitura, gravação, cópia e latência. Deu 45.760 bytes por segundo, ótimo número. Gravação 25.533 MB, ótimo número também. Na questão da cópia, que é a transferência de dados, né, que a memória vai fazer entre os componentes internos do computador, 45.131 MB por segundo, ótimo número também. A latência bateu em 80.1 nanosegundos, também está muito boa. O ideal seria que ela tivesse em 78, porque quanto menor esse número, mais rápido é a troca de informação. Mas até 83 eu considero normal. No cache 1, 14, deu 1499.8 GB por segundo, 758.25 GB por segundo, 90.7 GB por segundo e 1 nanosegundo ali de latência, né? Lembrando que é leitura, escrita e cópia. O cache 2, 751.61 GB por segundo de leitura, gravação 726.12 e cópia 746.58, 2.9 nanosegundos. E no cache 3, 523.81 GB por segundo, na leitura, gravação 462 GB por segundo, cópia 511.80 GB por segundo e uma latência aí de 11 nanosegundos. O ideal seria que esse número tivesse em 10 ou um pouco abaixo de 10, mas 1 nanosegundo de diferença aí não vai fazer muita coisa relacionada a você ter perda de FPS, por exemplo, quando você estiver nos jogos. O importante aqui é quanto menor for a latência e maior foram os números de leitura, gravação e cópia, melhor vai ser no geral aí para o teu conjunto te entregar uma performance legal para jogos e para aplicações. E por final, aqui embaixo tem um bus de memória, ela está funcionando na frequência de 1597.1 agora, e as informações pertinentes à memória, né? DDR4 3200 com as latências aqui sendo informadas aqui nessa parte de baixo. Se eu não estou enganado, lá na DRAM da placa-mãe, a informação que eu coloquei lá foi 38 ao invés de 36. Eu posso tentar mudar lá para 36 e depois refazer esses testes aqui para ver se essas latências baixam um pouco mais e se eu consigo um número maior aqui. Vamos rodar aqui de novo o benchmark para ver se esses números se mantêm ou se eles vão alterar. Vamos para uma segunda rodada. Leitura 45, gravação 25. 5 de novo, ó, já deu 44 agora, deu um pouquinho abaixo dos 45, vamos ver a latência, se ela subiu, 80 nanosegundos, ela baixou aí 1 nanosegundo, isso é muito variável, depende muito dos processos também que a máquina está rodando. 0.0 nanosegundo, vamos ver o 2, 0.9 já abaixo de 3, e vamos ver o L3 cache, deu 11 nanosegundos, ou seja, se manteve ali com o mesmo número. Bom pessoal, é isso. O que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje era justamente o aplicativo Taifun e o DRAM Calculator, como é que você pode estar encontrando aí os números para estar alterando lá na placa-mãe e ativando o XMP ou até mesmo tentando subir um pouquinho as frequências. Lembrando que se você quiser mais performance do que isso para as memórias RAM, você pode aumentar lá a questão da frequência, mas aí você vai ter que ir testando as voltagens, né, testando lá as latências de time, até encontrar um número legal para que você consiga manter a estabilidade do teu sistema. Meu nome é Bruno, quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem assistindo esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar os sinos de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar aqui no canal. Até a próxima. Muito obrigado.